João, no capítulo 15. E nós vamos ler agora apenas o versículo 5. Deus abençoe também a todos que estão nos assistindo pelo canal da nossa igreja lá no YouTube. Que Deus abençoe vocês, a sua casa, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Quem achou, diga amém. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos ler mais uma vez. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Pode tomar o seu assento. Aleluia. E enquanto vou expondo a palavra do Senhor, você pode ficar à vontade para dar o seu glória a Deus, seu aleluia, glorificar ao Senhor, aplaudir ao Senhor, porque Ele está em nosso meio. Quantos creem nisso, que Ele está neste lugar aqui essa noite? Glória a Deus. Evangelho de João, a qual nós fizemos leitura, é um evangelho extraordinário. Diferente dos demais sinóticos que nós temos, o Evangelho de João nos traz riquezas. E eu quero compartilhar algumas destas com a igreja do Senhor essa noite. O capítulo 15 está nos retratando o momento em que Jesus está se dirigindo em direção ao Monte das Oliveiras. E neste momento que ele está juntamente com os discípulos após sair do cenáculo, em direção ao Monte das Oliveiras, nesse momento de intimidade com os seus discípulos, ele vai falar de uma das maiores lições da vida cristã aos discípulos. E essa lição serve para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está a caminho, após sair do cenáculo. No cenáculo teve a última Santa Ceia, a última Páscoa, e nós já temos aqui a última noite, a qual seria preso. E é nesse percurso que ele vai nos deixar esta lição. Oh, aleluia! A partir do capítulo 13, depois nós vamos ver que Jesus reunido, ele dá a última Páscoa aos discípulos. Ele lava os pés dos discípulos. Eles saem na escuridão da noite. E ao percorrer o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, provavelmente pela região Pastor Jader, e por ter naquela época muitos vinhedos, o que nós podemos aqui imaginar é que Jesus, se aproximando de um desses vinhedos, parou e, olhando para os 11 discípulos que caminhavam com ele neste momento, porque um já tinha ido, e ao parar com os 11, ele nos deixa essa lição. E essa lição é uma lição chave para todo cristão. Eu estou enfatizando aqui para chamar a sua atenção para esta lição.
Jesus, chegando neste caminho, Ele vai parar e dizer: eu sou a videira verdadeira. Qual é a lição, pregador? A introdução, quero vos trazer a lição que Ele nos deixou, quando Ele disse: permanecei em mim. Aleluia. Se você conseguiu apontar até aqui, aponte aí para você não esquecer a maior lição que Jesus deixou para os discípulos nesse último instante: é permanecei em mim. E baseado nisso, trago o título dessa mensagem essa noite: permanecer para frutificar. Repita comigo: permanecer. Vamos lá, permanecer para frutificar. Aleluia. A maior lição deixada por Jesus nos seus últimos instantes, nas suas últimas horas antes de ser preso. Tudo isso inicia-se no capítulo 13. Se você for folhear a sua Bíblia, pouco para trás, e chegar ao capítulo 13, você vai ver que ali se inicia com Jesus e os seus discípulos à mesa da Santa Ceia. Você vai ver que a partir do versículo 1 ao 20, estão todos à mesa, mas ninguém quer lavar os pés. Jesus se levanta, vai ser despido da sua veste, vai cingir-se e vai lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que o maior, ele serve o menor. Aleluia. Olha quanta informação nós vamos começar a ter a partir do capítulo 13. Jesus lava os pés dos seus discípulos. A partir do versículo 10 do capítulo 13, Jesus afirma que um deles que está ali será o traidor. Um deles que está ali vai traí-lo. A partir do versículo 21, Jesus está angustiado. Até o versículo 30, Jesus vai especificar, e nós vamos entender que Judas é quem vai traí-lo. E Judas assim sai para fazê-lo. Vendeu a informação por 30 moedas de prata. A partir do versículo 33, Jesus está com os discípulos. E Ele está dizendo: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 33, Simão Pedro vai perguntar: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes ir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Olha quanta informação. Na sequência, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu vais me negar, Pedro. E aí na sequência nós vamos vendo. E aqui a partir do capítulo 14, porque no final do capítulo 13 é o cenário dos acontecimentos, que nós vamos ver que não é difícil nós imaginarmos que os discípulos estão angustiados com essas informações. Estão apavorados e angustiados. Quantos me entendem aqui, digo amém. E a partir do capítulo 14 até o 17 é um discurso de Jesus, na tentativa de também se despedir, mas motivá-los para que sigam, prossigam, deem frutos, cumpram a vontade do Senhor e o seu propósito. Aleluia. É a partir do capítulo 14 que você vai ver aquele versículo que é conhecido da igreja, quer ver? Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus fala isso, Tomé se levanta e diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus vai responder: ei, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga para alguém que está do seu lado: ele é a vida. Aleluia. E você vai entender porque eu estou dizendo isso aqui. Ele é a vida. Você que está me assistindo aí, o Senhor é a vida. Sem Deus, sem Jesus, não há vida. Aleluia. Aleluia. E do capítulo 14 até o 17 é Jesus falando e preparando os seus discípulos. Mas a lição que nós temos aqui hoje está no meio, está no capítulo 15, aonde Jesus vai usar uma das figuras mais conhecidas de Israel, que é a figura da videira. E Jesus gostava de utilizar dessas figuras conhecidas, que todos sabiam seu significado, para assim entenderem de uma maneira simples a mensagem profunda que ele tinha para trazer ao seu povo. Um exemplo que eu dou para você é quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus estava em pé neste momento, dentro do átrio das mulheres, ao lado do candelabro. E esse candelabro reproduzia um facho de luz que iluminava à noite aquela parte da cidade. E nessa festa, e nas festas específicas, era ligada toda a noite da semana. Cada vez que era ligada a luz, o povo de Israel se lembrava da luz que guiou o povo de Israel no deserto, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito. Agora Jesus está do lado do candelabro ensinando o povo. Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Se Deus guiou o seu povo no deserto e colocou uma luz durante a noite, uma coluna de fogo, Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem está em Jesus tem a luz. Utilizando-se dessa figura, Jesus vai falar da videira. E olha só que lindo. Esse tema é lindo e é grandioso, porque ele sabe o que representa para o povo de Israel a figura da videira. E eu sei que os irmãos já estão especialistas nesse assunto. E como é bom quando a gente vem numa jornada dentro do mesmo tema, não é, irmãos? A gente consegue absorver tudo aquilo que Deus tem para tratar conosco, para falar através do texto. E quando Jesus vai se utilizar dessa figura e trazer para nós o que é chamado desta metáfora da videira, ele começa o capítulo 15, no versículo 1, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele não disse sou uma, ele disse sou a videira. E essa videira é verdadeira. Aleluia. A verdade é que se ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, existem sim, aquela época, aquelas que eram falsas, mas o povo de Israel entendia muito bem o significado.
Tanto é que a própria moeda usada pelos macabeus estava imprimido nesta moeda a imagem de uma videira. Tanto é que no templo que o Herodes vai construir, uma videira de ouro adornava a entrada do templo. Estudiosos vão dizer que essa videira media mais de 20 metros de altura. E os ricos e poderosos ficavam honrados em poderem levar do seu ouro para Herodes moldar o ouro e colocar na videira. Aleluia. Dizem os estudiosos e arqueólogos que um cacho de uva era como se fosse do tamanho de um homem. Tamanha era o poderio econômico do reinado de Herodes. Só para você entender que a videira fazia parte da história do povo de Israel. Aleluia. Agora vamos um pouquinho para o Antigo Testamento, aonde nós vamos ver que no Salmo capítulo 80, dos versos 8 ao 16, diz: Deus plantou Israel como uma videira, mas ela foi queimada. A videira representava a nação, o povo de Israel. E só para eu perceber se você está entendendo aqui, quem está me ouvindo bem, diga amém. Aleluia. O próprio Senhor diz: Israel foi plantada como uma videira, tinha um propósito, mas ela foi queimada. Aí já foi lido aqui durante esses dias, Isaías capítulo 5, dos versos 1 ao 7. Nós vamos ver que essa vinha que produziu, era para produzir uvas boas. Deus plantou uma nação, Israel, que era para produzir uvas boas. Mas no lugar de uvas boas, no lugar de frutos bons, produziu bravos. Uva brava. Mesmo com todo o cuidado que o Senhor teve, mesmo com todo o cuidado, cuidou do povo, desde que saíram do Egito, e mesmo assim, o seu fruto, em vez de ser bom, foi bravo. Aí o profeta Jeremias vem lá no capítulo 2, versículo 21, plantei-te como videira excelente, como te tornastes degenerada. Aleluia. Aí vem o profeta Oséias no capítulo 10, versículo 1, dizendo: Israel é uma videira frondosa, mas só produziu frutos para si mesmo. E passou-se os anos, e aquele propósito que era para dar frutos, a videira plantada que era Israel, não conseguiu manter-se com frutos bons. Em meio a altos e baixos, Deus não se agradou do fruto de Israel. Passou-se 400 anos agora que Deus não fala mais com o povo de Israel. Mas lá no deserto, aparece um homem, por nome de João Batista, chamando o povo para o arrependimento. Oh, aleluia, vai ficar bom aqui essa noite. Apareceu João Batista chamando o povo para o arrependimento. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E era ele quem pregava e dizia: eu vos batizo com água, mas virá um que vai vos batizar. Oh, mas também vai batizar com fogo. João Batista batiza Jesus. É vista a figura, como a figura do Espírito Santo. Jesus vai cumprir o seu ministério. E tudo aquilo que era para Israel cumprir, para o povo de Deus. Meu amigo irmão Ney, tudo aquilo que era para Israel cumprir e não conseguiu, Jesus cumpriu. Jesus em nada pecou, em nada errou, e agora ele está aqui no capítulo 15, na sua última noite,
E o que dizer a última noite aos seus discípulos que andavam com ele? E o que dizer na última noite em que usa-se as palavras as melhores para preparar os discípulos? São as últimas palavras, os últimos ensinamentos. E é por isso que nós temos essa lição que é preciosa. Eu tenho certeza que este tema que trabalhamos nessa igreja essa semana foi de Deus, porque Deus quer mover em nosso meio, para que nós venhamos entender que essa necessidade não é fantasia de pregador, mas foi o próprio Jesus quem disse aos seus discípulos: permanecei em mim. Jesus está dizendo no versículo 1, estamos ainda, ele está dizendo: aquilo que Israel não conseguiu ser, agora eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Ele é a videira verdadeira. Quem está nele tem vida. E aí ele vai seguir: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O pai é o agricultor. Versículo 2: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. A figura que Jesus vai usar aqui da videira nos traz 3 coisas. Primeiro, Jesus é a videira, o pai é o agricultor. O pai é o... Eu não te ouvi bem. O pai é o agricultor. Obrigado, irmão Valdir. E nós somos, vamos ver, e eu e você somos os consumidores. Ramos. E eu e você somos os ramos. Jesus é a... O pai é o... Eu e você somos os... O pai é o... Eu e você somos os... Jesus é a... Oh, glória, não vamos esquecer mais. Tem um pai que cuida do ramo. Comece a pregar aqui essa noite, para dizer que o pai está cuidando. Oh, aleluia. Nós já vamos chegar no tema, mas é o pai quem cuida. Oh, aleluia. É o pai quem cuida. Vós sois os ramos, eu e você somos ramos. O fruto que nós vamos ver aqui dos ramos não está ligado apenas, porque quando nós falamos em frutos, muitos relacionam os frutos apenas com ganhar almas para Cristo. Enquanto o que Jesus está dizendo aqui, não é esse o fruto. O fruto é no sentido de nós termos o caráter de Cristo. O fruto está relacionado ao caráter cristão. João Batista, que anunciou a Cristo, ele vai dizer: produzi frutos de arrependimento. O fruto é quanto mais eu me pareço com Cristo, mais frutos eu dou. Quanto mais de Cristo está e há em mim, mais frutos eu dou. Aleluia. Em um mundo onde se preocupam apenas com os resultados, Jesus ainda, a mensagem de Jesus, verdadeira, ainda é mais importante. O fruto é estar
para dar frutos, temos que estar em Jesus. Os resultados não irão importar naquele dia, mas sim o fruto. Para que você entenda, os resultados naquele dia não irão importar, mas o fruto sim. A palavra diz que alguém vai chegar diante de Deus e vai dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas aquele que está em Cristo, esse dá fruto. Oh, aleluia! Aquele que está em Cristo, esse dá muito fruto. Aquele que não está em Cristo, ou seja, aquele que não dá fruto, a palavra diz no versículo 2 que ele corta. Então é possível nós entendermos, porque os dois tipos de ramos, qual é os dois tipos? Tem um que dá fruto, tem um que não dá fruto. Quem me entende bem aqui, diga amém. Dois tipos de ramos. É dois tipos de crente: eu vou dar fruto ou não dar fruto. O versículo 2 diz que aquele que não dá fruto é cortado. Então é possível estar os dois ramos na mesma videira, mas um não dá fruto. É possível alguém estar na videira e parar de dar frutos. Agora a palavra diz que aquele que dá fruto, ele poda. Aleluia. Aquele que dá fruto, ele poda para que venha a dar mais frutos ainda. E eu vou entrar aqui na poda essa noite. Porque queira Deus, ele venha nos podar mais um pouquinho essa noite aqui. Porque a cada poda que ele dá em nossa vida, ele nos direciona para um crescimento com ele. É necessária a poda na vida do crente. Irmão, se não fosse a poda do Senhor em nossa vida, só Jesus na causa. Se não fosse a poda do Senhor em nossa vida, a videira cresce. Oh, aleluia. E na videira estão os ramos. A videira é o caule, e nesses estão ligados os ramos. E nesses ramos saem as folhas e o fruto. Esses ramos se carregam, pesam. Alguns dão frutos mais, outros dão menos. Porque você vai convir comigo que nem os nossos dedos das nossas mãos são iguais. Nenhum ramo é igual ao outro. Ninguém aqui é igual. Até o seu irmão de sangue, tenho 2 irmãs e não são iguais a mim. Ninguém é igual. Pela palavra nós entendemos que alguns vão dar mais frutos, outros vão dar menos frutos. Mas todo aquele que dá fruto, o agricultor, ele vem e poda. O sentido da poda, que muitas vezes nós não entendemos, é que a poda é dolorosa sim, mas a poda é necessária. A poda não é o castigo e nem juízo na vida do crente, mas é uma preparação para o lugar aonde Deus quer te colocar. Enquanto podado estamos, podemos não entender. Por isso que enquanto não entendemos, o princípio é permanecer. Enquanto Deus está trabalhando em nossas vidas,
talvez fique difícil você entender e compreender. O porquê está acontecendo? Porque a poda traz desprendimento. A poda é necessária para limpar o ramo. São muitas coisas acumuladas ao longo do ano. É sujeira, são galhos, são ramos secos. É necessário que o agricultor venha e faça uma poda. E a poda é dolorosa. Porque eu e você temos muitas coisas que nós não queremos abrir mão em nossa vida. E a poda é dolorosa porque carregamos algumas coisas por estimação e não queremos abrir mão. E a poda é dolorosa porque a sensação durante a poda é que estamos perdendo alguma coisa. A sensação é de perca. Mas é necessário. Até porque se não é podado, fica por um triz. Do ramo se desprender da videira. Ou pode pesar demais. Ou algum pode até encostar ao chão e se sujar. Oh, mas o lavrador, o agricultor vem. Com amor ele executa a poda. E enquanto ele está tirando, alguém está dizendo assim: Senhor, estou perdendo. Alguém não está entendendo assim, está dizendo assim: Senhor, estou perdendo amigos. Mas Jesus está dizendo assim, o agricultor está dizendo: estou tirando aquilo que te prende. Vai dar mais fruto ainda, perde. Senhor, estou perdendo tantas coisas. Não estás perdendo, é a poda que chegou na tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quem começou a entender aqui essa noite? Alguém está dizendo: Senhor, parece que tudo está parado e não se move. Fica tranquilo, eu estou realizando a poda. Oh, aleluia. Senhor, eu estudei, eu me preparei, porque está parado. Fica tranquilo, quem está em mim. Oh, aleluia. Levante as suas mãos aos céus nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, não sei como você entrou aqui. Talvez você não entenda o cenário atual da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: em meio a situações que você não possa entender, confia em Deus e permaneça, porque Ele é o agricultor, e se Ele está limpando a nossa vida, confie no agir dEle e permaneça. Permaneça. Permaneça, Ele é o jardineiro, Ele é o agricultor. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus, pelos olhos da fé. Isso é para crente que crê, pelos olhos da fé. Eu posso, aleluia, ver o agricultor durante essa semana em que estivemos aqui, passeando em nosso meio, com aquela tesoura, com a faca, realizando a poda. É alguém gritando ai de um lado, ai do outro, mas aleluia, é Ele limpando, é Ele limpando. Foi pregado sobre José aqui. E se José fosse olhar com seus olhos físicos apenas, ele ia dizer: por que, Senhor? Eu não fiz nada de errado, porque ele é vendido pelos irmãos. É jogado ao poço, é esquecido no poço. Pegam ele, vendem ele. José vai para ser escravo. É jogado na prisão. Teria todos os motivos para não permanecer. É como uma poda completa na videira. Quem olha de longe, eu fui pesquisar, e quem olha de longe, após ser podado, vai dizer: nunca mais vai dar fruto. Fica-se só o caule. E tem que chegar pertinho para ver que apenas alguns centímetros do ramo que deu fruto ainda estão ali. Aí José poderia ter todos os motivos para dizer: não vou permanecer. Mas quem está em Cristo
aleluia, pode não entender no momento presente, mas confia que ainda é melhor permanecer. E o tempo vai passar, porque se no inverno vem a poda, e quando é podado, quem olha perto da onde foi podado vai chegar a ver que no lugar aonde foi podado sai como se fosse o líquido, ainda há vida ali. Aleluia. Vai passar o inverno, vai passar os dias ruins, vai passar as provas da vida, oh, vai passar as aflições deste mundo, mas na primavera, oh, aleluia, começa a nascer de volta. Estou pregando calmamente para que você entenda, nesta noite, aleluia, que o trabalhar de Deus em nossa vida é necessário. E eu trago essa mensagem para você: não se precipitar no processo, para você não se precipitar no processo de Deus na sua vida. Se José fosse querer alguma ajuda humana, ele faria do seu jeito, mas não chegaria a ser governador. Mas ele permaneceu em Cristo. E eu me alegro quando eu leio a história de José. E José vai interpretar sonhos lá da prisão. Ele está em Cristo. Lá na prisão interpreta sonhos. E o que ele interpretou aconteceu. Só que esqueceram de José. Mas o Deus que José carregava não esqueceu dele. Ele estava na poda, mas Deus não esqueceu dele. Em meio às lutas, pode o ser humano esquecer você, mas Ele não esquece de você. Em meio às provas que você tem passado, alguém pode ter te abandonado, mas Ele jamais abandona os seus. Em meio às aflições, alguém apontou o dedo, alguém atirou pedra, mas mesmo que atirem pedra, não vai parar de dar fruto. Mas mesmo que apontem o dedo, não vai parar de dar fruto. Passou-se 2 anos José esquecido na prisão. Mas quando foi solicitado alguém para interpretar os sonhos de Faraó, lá estava ele. Ele não tinha retrocedido 1 milímetro daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. O que estamos fazendo em meio às provas da nossa vida? Qual é a nossa atitude em meio às circunstâncias? Quem não está em Cristo chuta o balde. Quem não está em Cristo age pela sua própria força. Quem não está em Cristo age de acordo com a sua vontade. Mas quem permanece, eu sei em quem eu tenho crido. Oh, aleluia, eu sei em quem eu tenho crido. Se há alguém nesta noite aqui que crê, oh, que o segredo é permanecer, levante as suas mãos aos céus e glorifique ao Senhor Jesus, porque para frutificarmos é necessário permanecermos nele. Mesmo que fique alguns centímetros só. E Juliano, é necessário que a poda seja completa. Porque quem olhar de longe, quando é podado, vai ver. A videira é maior que o ramo que sobrou. Quem olhar para a tua vida, não vai mais ver o velho João, a velha Maria. Quem olhar para a tua vida, vai ver a videira em sua vida. Em outras palavras, eu estou dizendo que quem olhar em você, vai ver Jesus em você.
Quem olhar em você vai ver Jesus em você. Quem olhar para a sua família vai ver Jesus na sua família. Quem olhar para a sua empresa vai ver Jesus lá na sua empresa. Quem olhar para você no seu trabalho vai ver Jesus nas suas atitudes. Quem olhar para você, professor dando uma aula, vai ver também Jesus como um princípio de fé. Quem olhar para você como um bom trabalhador, um aluno, vai ver Jesus em você, na sua responsabilidade, no seu comprometimento. Quem olhar e ver você como um obreiro, vai ver Jesus em você. É necessário que Ele apareça. Nós tanto cantamos aqui, né? Que eu diminua, que Ele apareça. É necessário a poda. Enquanto Ele poda, Ele cuida. Enquanto Ele poda, Ele cuida. A poda é o zelo do agricultor. E o agricultor já está em nosso meio aqui essa noite. É o zelo. Oh, aleluia, é o zelo. Aí no versículo 13 ele diz: quanto a vós, já estáis limpos, por causa da palavra que tenho vos falado. A palavra do Senhor tem nos limpado. Oh, aleluia. Aonde não tem palavra, não tem limpeza. Mas aonde a palavra do Senhor está, ali estamos limpos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: já estão limpos, pela palavra que eu tenho vos falado. É por isso que o Senhor nos manda meditar nela de dia e de noite. Porque a palavra é o instrumento da poda do Senhor em nossa vida. Quanto mais na palavra nós estamos, mais limpo estaremos. Quanto mais firmados na palavra, mais limpos estaremos. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Olha nessas últimas palavras, Jesus dizendo: não há vida fora da videira. Todo ramo que crescer um pouquinho, quiser ter vida própria, é só inchaço, não tem vida. A vida vem do caule, vem da raiz. Está na videira e está dizendo: eu sou a videira. Oh glória, eu sou a videira. Aleluia. A vida está nele. Agora olhe só, os dois ramos, os dois tipos de ramos estão na mesma videira, pastor Jonas. A crente que dá fruto, a crente que dá pouco fruto, mas ainda assim dá fruto. Precisa ser limpado, cuidado. E há aqueles que não dão frutos. Agora aquele que não dá fruto, nós já lemos no 2 que ele corta, mas a verdade é que os dois estão na mesma videira. E eu quero entrar aqui essa noite já para terminar, porque eu creio que o Senhor tem um propósito especial aqui, e esse está no último versículo. Olha só que lindo, porque os dois tipos de ramos, irmã Sandra, estão na mesma videira. É por isso que a preocupação nossa não é com quem dá fruto ou não, é com todos os ramos da videira. É por isso que Jesus está dizendo isso,
para que todos venham amar-se uns aos outros. Só até o versículo 7, são 8 ou 9 vezes que se repete essa afirmação de amor. Jesus está dizendo, olha, todos estão ligados, enquanto não forem cortados, estão ligados na mesma raiz, na mesma videira. Oh, aleluia, aleluia, todos estão ligados na mesma videira, o que não me dá o direito de eu dizer, você não faz parte, não me dá direito de julgar ninguém, porque se estamos na mesma videira, trabalhamos juntos, somos um só corpo. É por isso que eu trabalho Jesus em mim, e é por isso que eu oro pelos meus irmãos. Porque se eu estou aqui, também sou fruto de oração de alguém. É por isso que a instrução é interceder uns pelos outros. É por isso que a igreja ora unida no mesmo propósito. Porque se todos estamos ligados na mesma videira e ao mesmo Jesus que está em nós, este mandamento não precisaria nem repetirmos. Ele já é primordial, amai-vos uns aos outros. Agora, todo aquele que dá fruto, Jesus está dizendo, assim conhecereis os meus discípulos. O discípulo não é conhecido por aquilo que os olhos humanos veem. O verdadeiro discípulo é conhecido pelos seus frutos. O quanto carrega de Cristo em si. O seu caráter de cristão. Irmãos, nós estamos chegando a um ponto que, se você olhar as notícias, nós estamos vendo que tudo está se encaminhando para aquilo que a palavra do Senhor já nos fala. Aleluia. Que o temor do Senhor tome os nossos corações e possamos entender. E não há um capítulo melhor essa noite para nós falarmos, se não for esse capítulo 15. É antes de Jesus partir, Ele nos dando uma lição. Ei, permanecei em mim. De repente você passou dias difíceis. De repente o ano não foi como você planejou, sonhou. Mas aqui você está. De repente você está ferido, machucado. Alguém te traiu, alguém te julgou, te apontou o dedo. Mas você permaneceu. Oh, aleluia. E você está passando pela poda. Mas vai chegar a primavera. Vai chegar a primavera. Vai frutificar. O segredo é permanecer. É permanecer. Não vá pelo conselho do mundo. Não te aparta de Cristo. Não abandone o Evangelho. Não te desprenda da videira. Porque enquanto respiramos, ainda há chance de frutificar para o Senhor. O sentido de cortar no versículo 2, no seu original, do grego, não é apenas cortar. O cortar seria o último estágio. O agricultor tenta de todas as formas. De todas as formas, se você for lá, no grego, você vai ver no original, está dizendo içar, levantar, pôr ao sol. É as tentativas do agricultor, agora vai dar fruto. Agora vai dar fruto. Mas se não dá fruto, é cortado. E o que nós vemos que essa vara que é cortada e seca, ela não servia nem para o fogo do holocausto. Ela era dispensada para o fogo que simboliza o fogo eterno.